Alô. Eu vou ler o texto aqui na mensagem, né? Pode ser que tenha alguma coisa diferente aí, mas o sentido espero que seja o mesmo. Eu vou ler até um pedaço aí. Vai acompanhando. Vai acompanhando. Beleza. Capítulo 22. A festa dos pães sem fermentos, também chamada Páscoa, estava se aproximando. Estava próxima, aliás. Os principais sacerdotes e líderes religiosos procuravam um meio de se livrar de Jesus, mas com medo do povo queriam fazer isso sem alarde. Foi quando Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Ele era um dos 12. Deixando os demais, ele se aconselhou com os principais sacerdotes e com os guardas do templo a respeito de como poderia trair Jesus. Eles não conseguiam acreditar na sorte que estavam tendo e concordaram em pagar-lhe bem. Judas lhe deu a sua palavra e começou a procurar um meio de trair Jesus, mas longe das vistas da multidão. O dia dos pães asmos, o dia dos pães sem fermento chegou, quando o cordeiro era sacrificado. Então Jesus pediu para Pedro e João: vão preparar a Páscoa, vamos comer a ceia juntos. Eles perguntaram: onde queres preparar a ceia da Páscoa? E ele disse: fiquem de olhos abertos. Quando entrarem na cidade, um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no. Perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como lhe disse que encontrariam e prepararam a ceia. Quando chegou a hora, ele se assentou com os apóstolos e declarou: vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Tomando o cálice, ele abençoou e disse: tomem e distribuam-no entre vocês. Não beberei o vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele abençoou, partiu e deu-lhes, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Comam em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice após a ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Vocês sabiam que a mão daquele que vai me trair está aqui nesta mesa? É certo que o Filho do Homem irá trilhar um caminho já estabelecido. Nenhuma surpresa, mas para aquele que o entregar será uma desgraça, pois ele é nada menos que o traidor do Filho do Homem. Imediatamente começaram um a suspeitar do outro e a perguntar um ao outro quem estaria prestes a fazer aquilo. Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então Jesus interferiu: os reis gostam de mostrar seu poder e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar servo. Quem vocês preferem ser? O que come o jantar ou o que serve? Vocês preferem comer a ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. E vocês têm estado comigo em meus momentos difíceis. Agora confiro a vocês a autoridade real que meu Pai conferiu a mim, para que eu possa comer e beber na minha mesa, no reino, e ser fortalecido enquanto vocês assumem a responsabilidade em meio ao meu povo. Aliás, ao povo de Deus. Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como separa a palha do trigo. Mas eu orei por você, em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os. E Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para qualquer coisa, iria até para a cadeia por ti, eu morreria por ti. Jesus reagiu: sinto muito, Pedro, mas antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes. Ele acrescentou: quando eu os enviei e disse para viajarem com pouca coisa, levando apenas o absolutamente necessário, vocês fizeram isso.
Sem dúvida, responderam. Ele disse: agora é diferente. Preparem-se para enfrentar problemas. Providenciem tudo o que vão precisar. Tempos difíceis virão. Penhorem as suas roupas e consigam uma espada, aquilo que foi registrado nas Escrituras. Ele foi contado com os criminosos. Encontra seu significado final em mim. Tudo que foi escrito a meu respeito agora vai se cumprir. E eles disseram: Senhor, aqui estão as 2 espadas. Mas ele disse: basta, chega dessa conversa sobre espadas. Saindo dali, como costumava fazer, ele foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiram. Quando chegaram a determinado lugar, ele disse: orem para que não caiam em tentação. Ele se afastou um pouco, à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, por favor, não seja como eu quero, mas sim o que tu queres. Imediatamente um anjo lhe apareceu ao seu lado e o consolou. Ele orava com tanta intensidade que o suor, como gotas de sangue, escorria pela sua face. Ele se levantou da oração, voltou para os discípulos e os encontrou dormindo, entorpecidos de tristeza. Ele os censurou, porque ele os censurou. Por que estão dormindo? Levantem-se, orem para que não caiam em tentação. Mal ele falou, uma multidão apareceu, liderada por Judas, que fazia parte dos 12. Ele foi até onde Jesus estava para beijá-lo. Jesus perguntou: Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo? Quando os que estavam com Jesus perceberam o que estava acontecendo, perguntaram: Senhor, vamos lutar? Um deles deu um golpe no servo do sacerdote principal e cortando a orelha direita do homem. Jesus disse: parem. Então, colocando a orelha do servo, curou o ferimento. Aos que tinham vindo buscá-lo, principais sacerdotes, polícia do templo e líderes religiosos, ele disse: o que vem a ser isso? Estão me atacando com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Dia após dia estive diante de vocês no templo, e ninguém levantou um dedo contra mim. Mas façam como quiser. Esta é a noite de trevas, uma hora escura. Depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal. Pedro seguiu o grupo a uma distância segura. No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira e estavam assentados ao redor dela, para aquecer-se. Uma das empregadas, perto da fogueira, notou e olhou com mais atenção e disse: esse homem aí estava com ele. E Pedro negou: mulher, nem conheço. Pouco depois, outra pessoa disse: você é um deles. E Pedro negou novamente: não sou. Cerca de 1 hora depois, outra pessoa afirmou convicta: ele deve ter estado com ele. É claro que é um galileu. Pedro reagiu: é sério, não sei do que vocês estão falando. Assim que ele acabou de falar, um galo cantou. Então Jesus virou-se e olhou para Pedro. O discípulo lembrou das palavras do Senhor: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Só até aí. Esse texto, acredito que todo mundo já tenha lido alguma vez na vida. E tem... Eu li um pedaço grande do texto, porque, como já falei várias vezes aqui, né, a gente lê uma frase só e ele perde um pouco o sentido, porque se eu lesse apenas a frase, apenas o momento ali que Pedro negou Jesus 3 vezes, a gente ia perder o sentido de que eles estavam, até agora há pouco, eles estavam jantando um do lado do outro, né? João estava no outro evangelho, você vê que João estava ali encostado no peito de Jesus, perguntando quem que era o traidor. E que há um pouquinho tempo atrás, Judas estava ali sentado com eles e Jesus falou: vai e faz o que você tem que fazer, o momento é esse. Jesus já sabia quem era o traidor, já sabia que Pedro ia negar, já sabia que mais pra frente Tomé ia falar: puta, mas será que é Jesus mesmo que voltou? Posso pôr o dedo para ver? Nesse momento ali, Jesus estava se preparando para a morte dele. Jesus já estava convicto, já sabia o que ia acontecer. Inclusive tem a cena que Jesus está ali no jardim orando. E ele pede para os caras: fiquem acordados, orem um pouco aí, para que vocês não caiam em tentação. E ele vai, né, à distância de um tiro de pedra, como está escrito ali no texto, se ajoelha e começa a orar. E o texto que o texto que o evangelista Lucas
escreve, ele é um texto muito mais místico, muito mais alegórico, cheio de detalhes metafísicos, talvez, sei lá. E ele fala que um anjo apareceu para consolar Jesus e tudo mais. E quando Jesus volta, tendo ele sangrado, né, de tensão pela pele, ele vê os caras dormindo. Os caras que agora há pouco tinham falado, não, até a morte a gente vai, até pra cadeia a gente vai. Não tem esquema. A gente vai pra cruz, se for o caso. Se Jesus fosse analisado por um diretor de RH hoje, Jesus seria considerado talvez o cara mais incompetente da face da terra. Porque quando ele foi escolher o time dele, ele não escolheu por aptidões próximas e nem por aptidões, né, que eles pudessem se somar. Jesus foi lá e passava na frente de um, falava assim, venha. E o cara levantava e vinha. E passava na frente do outro e falava, venha. E esse não vinha. E ele continuava andando. Jesus fazia falava, pregava e vinha uma parcela e outros ficavam. Tem uma hora que Jesus vai falar lá no templo e alguns que estavam com ele, né, abandonam ele. Jesus, como recrutador, era péssimo, porque entre eles ali, entre os discípulos de Jesus, tinha muita pecuinha entre um e outro. Tinha um que era zelote, que era o PSTU, né, da galera, e tinha o outro que era o cobrador de impostos, que era o cara, o traíra do esquema, traidor dos judeus. Ele trabalhava para os romanos. Jesus escolheu os caras, ao meu ver, assim, aleatoriamente. Jesus passasse aqui agora, ele ia falar assim, ó, quem quiser vir, venha. Alguns iam levantar e outros iam falar, não vou. Vou ficar por aqui mesmo. Jesus tinha a possibilidade de escolher a pessoa exata, porque ele tinha todo o conhecimento da terra. Jesus é Deus. E não deixou de ser Deus quando ele se tornou homem. Ele continuou sendo Deus e homem. A natureza de Jesus era ser Deus e ser homem. Mas Jesus não escolheu. Não apontou o dedo e falou, venha. E o cara falou, não quero ir. Não, você vem. Jesus não obrigou ninguém a fazer nada. Jesus motivou os caras e eles vieram. Desse momento que Jesus motiva os caras e dá liberdade para eles virem, eu consigo enxergar que Jesus, subliminarmente, ele está falando de liberdade. Ele está falando, ninguém é obrigado a me servir. Ninguém vai ser coagido a me servir. Ninguém vai ser coagido a ser meu discípulo. A gente já falou algum tempo atrás que a liberdade, ela, em algumas ocasiões, ela é pregada como uma recompensa. Você faz algumas coisas para Deus e você tem a liberdade. Mas Jesus, quando chega para eles, antes de qualquer coisa, Jesus apresenta a liberdade. E desafia eles a liberdade. E fala, venham. Se quiserem. Ninguém é obrigado a vir. Ninguém tem nenhuma algema presa em você para você vir. Ninguém vai te coagir a vir. Ninguém vai te coagir a ser membro dessa instituição ou desse grupo de amigos de Jesus. Daí, quando a gente fala de liberdade, às vezes a gente se equivoca um pouco, né? A gente fala que a igreja é um ambiente de liberdade, mas a gente começa a fazer o contrário do que Jesus fez. A coagir as pessoas a ficarem. Às vezes a gente pode ter aqui uma série de, sei lá, quantas pessoas tem aqui? Uma cacetada? O pessoal do censo tá bem. E pode ser que algumas pessoas não queiram vir. Ele aqui que veio pela primeira vez, pode ser que ele ache isso aqui um lixo. Fala, nunca mais eu apareço aqui. E ele tem todo o direito de achar isso aqui uma porcaria. Eu já fui em lugares e achei uma porcaria. Sei que era o meu.
Eu já fui em alguns lugares e achei chato demais, nunca mais voltei. Já fui em alguns lugares e achei, não, isso aqui pra mim não presta. Não voltei mais. A liberdade, ela é assim. Ninguém pode ter liberdade parcial. Ninguém pode ter um pedaço de liberdade. Porque se eu tenho um pouco de liberdade, eu não tenho liberdade. A liberdade, ela não pode ser 99% de liberdade. A liberdade tem que ser 100%. 99% de liberdade caracteriza uma não liberdade. Se eu tiver um pouquinho de não liberdade, eu não tenho nada de liberdade. Porque a liberdade, ela é 100%. Toda ela. Então a gente não pode ser contrário à nossa própria proposta. Propor liberdade e impedir a liberdade. E quando a gente tenta coagir uma pessoa a ficar, quando a gente tenta coagir uma... E seja, às vezes, por força, ou às vezes seja por uma pregação manipuladora, onde eu falo, não, você tem que ficar aqui, aquele papo, né? Tem que ficar por baixo da proteção do pastor, ou tem que ficar, né, por baixo da proteção da igreja. Não, isso aí é tudo mentira. Isso aí não existe. Esse papo de guarda-chuva espiritual é uma bobagem. Não existe. E o cara que prega isso está pregando ou equivocadamente ou de má vontade. De má vontade não, de má fé. Porque ele não quer que a pessoa vá embora. E quando o cara prega, você tem que ficar debaixo aqui do guarda-chuva da santidade da igreja ou da cobertura espiritual, o que ele está querendo mesmo é que você não vá embora. E quando ele tem uma pregação para coagir pessoas, ele está pregando contra a liberdade, indo contra o que Jesus falou, o que Jesus pregou. Mas também tem uma outra característica nesse discurso de Jesus. As escolhas que Jesus fez ali não tinham nenhuma estratégia. Jesus não pensou, não fez um cálculo e falou assim, Pedro é machão, vai fazer isso, o outro lá... cada um tem a sua característica. Não, sabe? Eles não eram como uma equipe de RPG, assim, que cada um tem a sua característica, seu poder. Não. Eles não eram super-heróis nem nada. Nenhum tinha uma habilidade mais marcante do que a outra. Todos tinham suas habilidades, mas eram como nós aqui. Jesus não estipulou uma estratégia de panfletagem para fazer com que o reino de Deus crescesse. Jesus não chamou um músico para cantar, para ter... Jesus era pobre. Não fez um show gospel para encher de gente, para falar assim, venham para a minha igreja. Não tinha, né? Jesus não fez uma marcha pela cidade para mostrar como ele tinha poder, para mostrar como ele era forte, como ele tinha influência na cidade, como ele era amigo do governador, como ele era amigo de deputado, como ele era amigo de vereador. Não juntou uma multidão de pessoas para dizer em quem eu falar para eles votarem, eles vão votar. Porque Jesus não coagia as pessoas. Jesus dava liberdade. Eles não eram coagidos a permanecer no meio dos discípulos de Jesus. E não tinham qualquer tipo de ameaça. A única coisa que mantinha eles juntos era o amor. Eles se amavam tanto e de uma maneira tão esquisita que os outros judeus não conseguiam entender. Eles não tinham nenhuma esperança vantajosa em Jesus. Porque Jesus era um pobre coitado que andava e não tinha onde cair morto. Eles não tinham esperança de conquistar. Alguns tinham esperança militar, mas eles não tinham nada palpável que eles falassem, é por causa disso que eu vou ficar com Jesus. O que juntava eles era o amor. Às vezes a gente confunde o amor que a gente sente, né? Uma coisa que a gente já falou também há umas semanas atrás. Às vezes a gente confunde esse amor com possessão, com sentimento de posse, de sei lá o que for. Mas o sentimento que Jesus nos manda ter pelos outros não é esse amor assim de posse. É um amor de decisão, de independente do que acontecer, eu te amo. E quando eu apresento a minha vida para amar as pessoas, esse amor de decisão que Jesus nos pede para ter, ele é quase que
quase que espontaneamente dele, naturalmente dele, a liberdade vai surgir. Porque num amor de decisão, como já falei, eu não posso coagir ninguém. Eu não posso impor nada para ninguém. Por mais que seja para o bem de uma pessoa, eu não posso impor. Claro, salvo se essa pessoa tiver todas as suas faculdades mentais, né? Se o cara não tiver um problema mental, se o cara não tiver nenhum problema desse tipo, eu não posso impor. Porque o amor é o único de todas essas coisas, quer dizer, o único não sei, mas talvez um dos únicos atributos que eu não posso impor a ninguém. Eu posso impor respeito a qualquer um aqui por força ou por coação, ou seja lá como for. Eu posso ter um discurso aqui esquisito e fazer com que as pessoas fiquem com medo de mim e passem a me respeitar por medo. Eu posso ter um discurso de poder aqui e as pessoas comecem a me respeitar por ter um interesse em mim. Mas como eu vou conseguir impor amor a vocês? Como que eu consigo fazer com que uma pessoa que não gosta de mim passe a me amar? Como que eu vou fazer com que pessoas que, sei lá, não me suportam, de um dia para o outro passem a me amar, por força? É impossível. Jesus amou tanto os discípulos dele, que esse amor contagiou eles. E eles começaram a se amar do jeito que dava para se amar. Eles eram limitados, como nós somos. E Jesus começou chamando eles, né, de discípulos e tudo mais. E daqui a pouco eles eram amigos de Jesus, né? Quando ele fala no final do livro de João, eles são meus amigos e tudo mais. E não havia entre eles nenhuma distinção. Eles eram todos, apesar de ter suas diferenças, eles andavam juntos. Só que daí chegou um momento na vida de Jesus, ali no finalzinho, no texto que a gente leu, que Jesus falou assim: agora o bicho vai pegar. Daqui em diante, tudo que eu falar para vocês é porque eu estou me despedindo e eu vou morrer. E todo aquele amor que foi construído ao longo desses 3 anos, né, de Jesus, sei lá quantos anos foram, né? A Bíblia diz 3 anos, pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos. Começou a ser colocado em xeque, começou a ser colocado em prova. E um falou: não, eu vou até a morte, não se preocupe, eu vou até a morte com você, eu vou... E Judas, que estava andando com eles, Jesus sabia que ele ia trair. Pedro, que falou que ia até a morte, Jesus: Pedro, eu sei que você vai me largar no meio. O nego vai apertar você vai afrouxar, Pedro. Satanás já tinha me pedido isso, Satanás já tinha falado disso, e eu orei para Deus não te permitir isso, porque você é um fraco, cara. E Jesus foi até o final e acabou crucificado. Né? Jesus tinha lá os 70 que andavam, que ele enviou, daí tinha os 12 que andavam mais próximos, daí tinha os 3 que ele levava para orar na montanha, e no final das contas só ficou um, né? João. Daquela galera que andava com Jesus, só ficou um cara. E o mais grave disso tudo é o seguinte: passado 3 dias da morte de Jesus, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele voltou como se nada tivesse acontecido. Esse texto que a gente leu aqui, né, que fala de Pedro traindo ali, Pedro negando Jesus, eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas pregarem de uma maneira diferente do que eu vou falar aqui. Mas para mim, o que aquele texto ali quis dizer é o seguinte: quando Jesus fala: Pedro, você vai me trair, você vai, me negar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus não estava ameaçando Pedro, nem estava querendo jogar na cara dele o quanto ele era fraco. Jesus não estava querendo fazer nada disso. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro era o seguinte: Pedro, não se preocupe. Independente do que acontecer, eu te amo. Independente das tuas atitudes, eu te amo. Independente do medo que você vai sentir quando as pessoas te prensarem na parede, eu te amo. Quando Pedro se coloca, né, seguindo Jesus, ele ainda, sei lá, se ele tinha uma esperança de tentar fazer algum esquema para soltar Jesus, enfrentar os soldados. E na primeira arrochada, ele falou: não, nem conheço, cara. Vixe.
E depois vem outro e dá mais uma arrochada nele. Ele fala, não, porra, Jesus, nunca vi esse cara. E na terceira vez o cara fala, puta, mas você fala igual o cara, bicho. Você é amigo dele. E ele falou assim, pelo amor de Deus, você acha que eu vou andar com esse tipo de gente? O que Jesus falou lá atrás foi isso. Quando você olhar para esse grupo, quando você olhar para o teu líder, quando você olhar para o teu mestre e falar, não conheço, cara, ele. Não andei nunca com ele, pelo amor de Deus. Não se preocupe, eu ainda vou te amar. Mesmo que você me traia, mesmo que você me negue. E como a gente sempre, desde a primeira vez, não, mas desde uma vez que o Phil pregou aqui, falou sobre ser cristão e tal, que essa pregação do Phil fica martelando na minha cabeça todas as vezes que eu penso sobre isso. Ser cristão é imitar Jesus, ponto final, não tem outra definição mais ampla do que essa. E a pergunta que eu faço pra gente aqui, né, que ninguém precisa responder, responda só pra si no seu coração, eu responderei pra mim, vocês responderão para vocês, nessa mesma situação, como que a gente reagiria? Sabe aquele negócio que os caras falam, no teu lugar Jesus faria o quê, né? Mas essa pergunta é o contrário, no lugar de Jesus, você faria o quê? Se todos os teus amigos te traíssem, se todos os teus brothers que estão sentados aqui em círculo agora abandonassem você, e todas as pessoas que você ajudou ao longo da tua vida, e todas as pessoas que você falou assim, não se preocupa, se você precisar, dá um toque lá que eu vou lá na tua casa, e todas as pessoas que quando a gente saiu falou assim, puta, tô sem grana hoje, eu falo, não, vamos lá, cara, eu pago pra você. E todas as pessoas que falaram, porra, bicho, você pode me dar uma carona? Eu falo, porra, demorou, vamos lá agora. Se esses caras te traíssem, como que você ia se portar? Eu não sei como vocês se portariam, eu sei como eu me portaria. E eu ficaria com ódio dessas pessoas. Mortal. Só que lendo esse texto e estudando um pouquinho para trazer alguma coisa pra gente aqui, eu fiquei pensando, mas espera aí, Jesus, foi exatamente isso que aconteceu. Os caras estavam com ele, Jesus foi lá e ajuda um e salva, cura a sogra e anda junto e ensina que o cara fala merda, Jesus vai lá e fala, não faz isso, vamos fazer de outro jeito, e levanta o paralítico, e o cego que tava lá e foi lá, passou a lama na cara, o cego passou a enxergar, e os caras, puta, esse é Jesus. Daí quando Jesus fala, o que eles falam de mim? Fala, não, falam que é Eliseu, sei lá, não lembro o texto. E vocês falam que não, tu és o Filho de Deus. Porra, o Filho de Deus, é isso mesmo. Porra, nós somos aqui a igreja. Esses caras abandonaram Jesus. E daí, me perdi aqui. Tem um texto ali, deixa eu ver se está marcado aqui. Que é... Vou ler rapidinho, se você... Só abram se você duvidar da minha palavra aqui. Que está em Mateus 26... 26:47. É o mesmo texto, só que está em Mateus. É o mesmo texto que a gente leu, o pedacinho ali que... Não, 47, não, 49. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre. E o beijou. Judas, né? E Jesus respondeu a ele, amigo, a que vieste? E Jesus, no último momento ali, quando ele sabia que os soldados iam agarrar ele e, ia ser espancado a noite inteira para ser crucificado na tarde da manhã do dia seguinte, ele ainda olhou para Judas e falou assim, o que aconteceu, Judas? Chamou ele de amigo. Quando Pedro falou que, não, eu vou até a morte com você, não. E ele falou assim, Pedro, não se preocupa, porque o diabo, ele tá aqui ao derredor e ele vai te tentar. E eu já orei a Deus, em particular, pela tua vida. Eu já estava pensando em você antes de você querer me trair ou me abandonar. Eu já estava pensando em você. A substância primária e primordial do cristianismo é o amor. E derivado dele, a liberdade. É um fruto espontâneo do amor, essa liberdade. Ninguém que ama pode aprisionar, impedir a liberdade ou inviabilizar a escolha. E por que eu falei tudo isso?
nós estamos aqui hoje em 23 pessoas, segundo o censo da igreja aqui. E eu fiquei pensando hoje, pode ser que algumas pessoas daqui a uns dias vão embora. Assim como já teve gente que veio e foi embora. Pode ser que todos nós que estamos aqui, Gabi, Gabiru, Leandro, todo mundo, pode ser que amanhã ou depois a gente vá embora. Pode ser que a gente canse disso aqui e vá embora. Pode ser que eu canse disso aqui também e vá embora e outra pessoa assuma o meu lugar aqui. Pode ser que a gente traia uns aos outros aqui. Pode ser que todas as coisas que o Phil já fez por mim aqui, pode ser que eu vire as costas para ele e fale: Phil, obrigado. Passar bem. Pode ser que a gente faça coisas desse tipo. Pode ser porque Jesus andava com os caras e Jesus era Jesus e eles traíram ele. E a gente é só a gente. Por que as pessoas não vão nos trair, né? E o que eu queria deixar como um desafio para a gente hoje era justamente isso. Como que Jesus reagiu à traição deles? A traição que Jesus sofreu foi respondida com amor. Porque as pessoas que seguiam a Jesus não seguiam por medo de Jesus, seguiam por amor. E Jesus nunca imputou medo em ninguém, imputou liberdade e falou: você pode fazer o que você quiser, a responsabilidade é sua, você pode fazer o que você quiser. E eu fiquei pensando nas pessoas que vão sair daqui e vão nos abandonar, e nas pessoas que já saíram e já nos abandonaram. E pode ser que essas pessoas que já saíram e nos abandonaram, uma hora voltem. E pode ser que as pessoas que estão aqui hoje vão embora. E talvez numa tentativa de preparar todos nós aqui, vamos nos preparar para isso. Vamos nos preparar para sermos traídos. Sermos postos de lado. Sermos esquecidos assim pelos amigos e pelos irmãos. E quando as pessoas voltarem, que a gente esteja preparado para receber com amor. Porque nada mais do que isso Jesus espera. Que a gente recolha um traidor, recolha uma pessoa que nos abandonou com amor. Por mais que seja o desafio mais terrível do cristianismo, para mim pelo menos, seja perdoar, foi isso que Jesus fez. Sendo abandonado, ele perdoou e amou. Sendo traído, ele chamou de amigo. E como a gente prega liberdade aqui nesse nosso grupo, assim como a gente prega amor aqui entre nós, todas as pessoas são livres para ir embora a hora que quiser. Todas as pessoas são livres para escolher, fazer outras escolhas. E todas as pessoas são livres para voltar a hora que quiser. Porque por mais que a gente seja completamente incapaz, completamente fraco na fé, completamente desorientado na nossa teologia, as coisas óbvias do cristianismo são essas: amor e liberdade. Todos estão preparados para ser traídos. Todos estão preparados para ser abandonados. E quando os traidores e as pessoas que abandonarem voltarem, que todos estejam... Aliás, todos estão não, né? Que todos estejam, é um desejo, não é uma afirmação. Que todos estejam preparados para receber de novo. Essa é a palavra que Jesus deixou aí nesse texto. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, porque é muito dolorido assim ser traído. É muito violento, né, ser abandonado. Você ser uma pessoa muito legal num dia e no outro dia a pessoa te desprezar. Mas é exatamente isso que aconteceu com Jesus. E é exatamente isso que Jesus espera que a gente faça. Espero que todos estejam preparados para serem traídos uns pelos outros, serem traídos por mim e preparados para me perdoar quando eu trair vocês. Quando a gente entrou numa outra igreja que a gente ia, não importa qual era,
O pastor falou no primeiro dia, ele falou assim, ó, já se preparem, porque eu vou decepcionar vocês num momento aí, seja ele qual for. Então já se preparem para serem decepcionados. Então eu vou tomar essa palavra dele e vou falar assim, ó, se preparem para serem decepcionados por mim. Uma hora eu vou falar uma heresia aqui, uma hora eu vou tomar uma atitude que você não vai gostar, uma hora eu vou falar uma palavra, vou tratar uma pessoa de uma maneira errada e você fala, puta, esse cara é um escroto. Uma hora eu vou fazer uma coisa que você vai falar, putz, cara, não precisava ter feito isso. Então se preparem, porque desde a traição mais agressiva de todas, até essa traição cotidiana, assim, de eu tratar mal você, de eu ser babaca com um de vocês, se preparem para a minha traição. E eu vou tentar me preparar para a traição de vocês. Amo vocês todos. Era só isso.